Muito bem, pastor Nível, nós falamos um pouco sobre a possibilidade, né, daquele que hoje já está servindo a Cristo, de perder a sua salvação. E aqui, com vários exemplos que foi citado, é claro que isso é muito difícil de acontecer, não pela fragilidade da salvação, porque ela é bem segura. Não é? Como diz o autor da carta aos Hebreus, o Senhor Jesus é a âncora da nossa alma que atravessou o véu. Então nós estamos seguros em Deus, não é? Nós estamos seguros em Cristo. O Senhor mesmo citou que nós estamos na mão do Senhor Jesus. Ele disse, da minha mão ninguém as arrebatará, né? Mostrando que realmente a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. Agora, é claro que abordamos também sobre o nosso cuidado com a nossa salvação, né? Nós recebemos gratuitamente a nossa salvação e a partir daí, como o senhor bem falou na mensagem que trouxe hoje, sobre a conversão, a mudança de sentido, a volta de 180 graus. Então hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus e deve, é claro, pensar nas coisas de Deus, buscar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, sobre esse tema, ele chega a escrever aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1, ora, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Então o apóstolo Paulo mostra realmente a mudança de vida que ocorre e a partir dali a pessoa deve buscar sempre a orientação, a direção, a vontade de Deus para a sua vida. Esse cuidado é até o fim, né, pastor? Não pode haver esses altos e baixos, né? Parece que algumas vezes, talvez por circunstâncias da vida, a pessoa fique muito dedicada, mas depois que parece que as coisas estão andando um pouco melhor, aí a pessoa já se descuida um pouco. Não pode, tem que ser constante, pastor. Tem que ser constante, porque aquele que nasceu de novo não pode viver uma vida de uma maneira estável, sem crescer. E ele, nessa maneira estável, sem crescer, ele vai decrescer, ele vai cair. Ele tem que estar sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia está farta de versículos falando com relação a isso. O profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é uma constante. Isso tem que ser continuamente na vida daquele que teve a experiência do novo nascimento. Ele teve a experiência do novo nascimento, ele é como um bebê espiritual, e se você colocar um bebê numa calçada de alguma rua, aí ele morre. Ele tem que ter os primeiros cuidados no discipulado, o beabá na palavra de Deus, é batizado nas águas, a partir daí ele vai se dirigir a uma classe de escola bíblica, onde ele vai sendo ensinado da palavra de Deus até o fim. Ninguém pode dizer que já sabe tudo. Se alguém diz e arroga dizer que já sabe tudo, na verdade ele não sabe nada. É saber tudo com relação a Deus, quem sabe tudo? Ninguém sabe. E nós só sabemos que nós não sabemos nada mesmo. Procuramos conhecer mais ao Senhor, o que temos feito, e dou graças a Deus por essa oportunidade nesse quadro Panorama Bíblico, onde nós conversando, incentivando, estimulando os irmãos que nos ouvem também, a conhecer mais, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para estarmos preparados para momentos de aflições, de dificuldades. Você está alicerçado, como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Ele tem uma fé, como Jesus fala no final do Sermão do Monte, a minha fé, meus pés estão alicerçados na rocha, não é na areia. Então eu estou firme aqui.
Em faltando essa firmeza, muitos às vezes podem sossobrar na fé, podem se afastar desse caminho, né? Não, como o irmão bem falou, o pastor Rogério bem mencionou aqui, a salvação ela é segura. Agora, nós, entrando nesse caminho, devemos perseverar, crescendo no conhecimento do Senhor, e até pegando aqui dentro da palavra de Deus, que é a nossa referência maior, primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, ele diz aqui, no texto que antecede essa leitura, a apostasia nos últimos tempos. E diz assim, mas o Espírito expressamente diz que, o Espírito Santo está falando aqui, naquele tempo, hoje não é diferente, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quer dizer, se você está vendo e está lendo aqui bem claro que apostatarão da fé, quer dizer que eles andavam na fé. Não vai apostatar da fé quem nunca andou na fé, quem nunca teve a experiência do novo nascimento. Então aqui está bem claro, isso aí não deve colocar medo em nós que eu vou perder a salvação, não, de maneira nenhuma. Temos toda a tranquilidade e não vamos conhecer, ter o cuidado de conhecer ao Senhor para não perder a salvação. É muito mesquinho isso. Nós devemos ter o cuidado de conhecer o Senhor porque Ele é o melhor. E não querer conhecer o Senhor para usufruir das bênçãos dEle, que é muito mesquinho também. E devemos fazer como Maria, se colocar aos pés do Senhor. Escolheu a melhor parte. Escolheu a melhor parte e muitas vezes não temos feito isso. E essa palavra é para mim, para nós, né? Não somos melhor que ninguém, mas é um sentimento do Espírito de Deus que coloca no meu coração, está nesse diálogo, e estendendo àqueles que nos ouvem também nessa manhã. E o interessante aí é que essa apostasia que o apóstolo Paulo está citando, ela tem os dois aspectos da apostasia moral e a apostasia teológica, que é um grande perigo que hoje ocorre nas igrejas evangélicas, principalmente aqui no Brasil, que nós temos maior contato, a mídia também divulga bastante. Então a apostasia moral nós estamos vendo aí, é uma inversão de valores, não é? E pessoas abrindo mão de princípios que norteiam o cristianismo, né? E a apostasia teológica, hoje estão aí invertendo os papéis, hoje com relação, por exemplo, ao homossexualismo, né? É um lado teológico aí que está se abrindo uma brecha, se abrindo uma oportunidade, né? Nunca se pregou ódio, não é? Ou aversão ao homossexualismo, mas a palavra de Deus é clara, é objetiva, falando que é uma prática a qual Deus não aceita, Deus a considera como pecado. Então isto é a palavra de Deus, né? Não pode haver um desvio nesse sentido, não é, pastor? Perfeitamente, o irmão abrangendo mais com relação a essa palavra apostasia, no sentido moral e no sentido também prático da pessoa sendo sufocado pelas aflições desse mundo que jaz no maligno, ela vai embora. Ela não está com a sua fé alicerçada no Senhor. Então, a partir da conversão, discipulado, batismo, escola bíblica, estudando, não tem fim isso. E quanto mais nós conhecermos do Senhor, mais fortalecidos nós vamos estar sendo cada dia no Senhor. E tendo experiências com o Senhor, que vai ser de muito valor para nós também. Vamos passar por situações que a Bíblia diz que não veio tribulação ou dificuldade que não pudéssemos suportar. Deus não vai nos fazer isso. Então nós temos vários exemplos aqui dentro da palavra de Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, ele diz aqui no capítulo 4, versos 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. E aí o apóstolo, veja na continuidade aqui,
realmente interessante. O apóstolo Paulo, um homem de um quilate espiritual altíssimo, perto de Deus, ele fala aqui, você vê que Demas desamparou, apostatou, foi embora. Isso não é para mim. Abandonou o apóstolo ali naquela situação. Mas o sentimento do apóstolo Paulo, ele fala aqui, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aquele que ele tinha rejeitado, agora ele já estava aprovado por ele para estar ajudando ele. E também diz aqui no versos 13, que é muito importante, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Isso aqui que é importante. O apóstolo Paulo devia estar nesta prisão aqui com frio. Ele pede a capa, pede os livros, alguns livros paralelos, livros com relação às coisas de Deus, e principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos eram as escrituras daquele tempo. Isso é o principal. Você pode até esquecer a capa, eu posso passar frio aqui, mas não me deixa sem os pergaminhos. Então o homem perto de Deus, querendo mais conhecer esse Deus tão maravilhoso. Então deixa esse testemunho aqui na véspera da sua morte, ele passa isso para nós, é muito importante permanecer sabendo que vem dificuldades, mas os nossos pés estão firmados na rocha, essa é a nossa garantia. Não vivemos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, não. Vivemos pela verdade da palavra de Deus. Nós temos aqui no sermão profético de Mateus 24, no verso 12, quando o Senhor fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente sempre costuma dizer que o amor de muitos não necessariamente precisa ser o meu, né? É uma referência, uma profecia, o Senhor está revelando que realmente a iniquidade vai se multiplicando, os atrativos desse mundo vão aumentando, não é? E ele diz, olha, muitos vão esfriar no amor, vão esfriar na sua fé, na sua convicção. Então, necessariamente não precisa ser o nosso amor, né? Muitos esfriará, não quer dizer que seja o nosso, né? O nosso que não. Precisa ser aquecido constantemente pelo Espírito do Senhor. Pastor, o senhor falou sobre Demas, né? Então eu queria agora focar um pouco, porque Demas ele foi um cooperador do apóstolo Paulo, e o senhor tem tido oportunidade de ministrar em muitas igrejas uma palavra de apoio, uma palavra de suporte, podemos até dizer de socorro para o obreiro, porque o obreiro muitas vezes está à frente de um trabalho, ele é responsável em ouvir, né? Ouvir queixas, ouvir problemas, tem que estar preparado para aconselhar, para orientar, mas muitas vezes esse obreiro, ele se sente um pouco sozinho também. E ele não tem com quem, muitas vezes, compartilhar uma experiência, uma dificuldade, porque, como o senhor falou bem, todos nós somos iguais, todos nós aqui estamos nos fortalecendo em Cristo para permanecer firmes no Senhor, procurando crescer na graça e no conhecimento. Então, as lutas, as dificuldades são para todos. E a exemplo desse personagem que o senhor citou aí bem, Demas, nós vamos ver que, por exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele faz referência a esse cooperador chamado Demas. Então veja que interessante, em Colossenses, capítulo 4, no verso 14, ele está concluindo a carta e ele faz então a saudação habitual, citando os cooperadores que estavam com ele. Então ele diz, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então está aqui a saudação de Demas, estava presente ali com Paulo naquele momento que ele escrevia aos Colossenses. A carta a Filemon também é uma carta que não temos capítulos, temos apenas versículos, mas é uma carta também muito interessante, do verso 24,
porque ele também faz a citação mais uma vez. No verso 24 ele diz, o 23, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E ele conclui o verso 24, meus cooperadores. Então eram homens da confiança do apóstolo Paulo, estavam próximos a ele, servindo ao Senhor ali e tendo o privilégio de estar perto desse homem de Deus. E aí no texto que o senhor bem leu, de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, nós vamos ver aqui então Paulo dizendo que Demas, ele desamparou, ele diz, porque Demas me desamparou, ele me abandonou, ele era um auxiliar do apóstolo e simplesmente deu as costas e ainda pior, amando o presente século. Ele poderia ter deixado o apóstolo em Roma, na sua prisão, e dizer, olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ver minha tia, ou eu vou cooperar num trabalho missionário que tem em outro lugar, não é? Você está aqui na prisão agora, então eu vou procurar ser mais útil para o Evangelho. Poderia ter uma ideia desse sentido, né? Mas a verdade diz que ele o desamparou, e Paulo acrescenta, ele amando o presente século. Então, pastor, o que nós podemos hoje falar para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando sobre esse cuidado, né? Porque a gente vê muitas vezes obreiros tão ativos na igreja e a gente sempre fala do perigo desse ativismo, né? Vai e vem, um trabalho, outro trabalho, outro trabalho, e parece que vai chegar aquele momento que a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso lá no Apocalipse, vai fazer muito sentido, né? Uma igreja apologética, uma igreja teológica, uma igreja que combatia seitas, heresias e tantas coisas, depois tem uma crítica do Senhor, né? Eu tenho contra ti uma coisa, tu deixaste o teu primeiro amor. É um risco, pastor, que esses obreiros tão ativos, para lá e para cá na obra, se ocupando com tanta coisa, eles acabem se descuidando de si mesmos? É um grande risco isso, e nós temos um exemplo muito importante a falar com relação às duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava fazendo um trabalho caseiro, que era necessário, e Maria estava aos pés do Senhor. Então nós, às vezes, estamos num trabalho caseiro, entre aspas, fazendo tantas coisas, em detrimento da obra do Senhor, gastando tanto tempo em detrimento da obra do Senhor, e vamos sofrer um prejuízo. E também, quando estamos fazendo a obra do Senhor, temos que ter um tempo para nós também. Eu costumo dizer, os obreiros, líderes, você é mais importante para Deus do que o teu ministério. Deus te quer com saúde, com disposição para fazer a obra dele. E quando vemos o exemplo bem citado, o pastor Rogério tem lido vários trechos na palavra de Deus, demonstrando claramente aqui aquele assunto que falamos da apostasia. Demas, o meu cooperador, meu companheiro na obra, várias cartas, e de repente ele me desamparou, ele foi embora, ele saiu, ele apostatou da fé, ele abandonou, amando ao presente século. Quando nós fazemos a obra do Senhor, não é todo dia, toda hora, todo momento, mas tem momentos de grandes aflições nesta obra. Demas não abandonou porque estava tudo bem, estava tudo certo, tudo sendo encaminhado às mil maravilhas. Não, ele abandonou porque, poxa, eu vou viver a minha vida. Eu estou aqui perdendo o meu tempo, quem sabe, não vou fazer julgamento dele, fazendo uma inferência. E o apóstolo andando para cá, para lá, e sendo preso, qualquer dia vão matá-lo, como aconteceu, eu vou embora antes que aconteça isso comigo. Ele saiu. Mas quando nós vemos o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve ao Timóteo, ele diz aqui, de uma maneira bem clara,
Mas tu, verso 5 aqui, tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então o apóstolo Paulo está muito claro aqui, sofre as aflições, porque certamente elas virão. É lógico que ninguém sofre as aflições dando risada, contente. Você sofre, é um embate, é uma luta como falamos na mensagem, é o antagonismo do bem e o mal. O inimigo não quer que você, que é um obreiro, um líder, venha fazer a obra do Senhor com todo sossego. Ele vai sempre colocar algum impedimento, algum empecilho. E nós vemos isso de uma maneira escancarada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele foi tentado desde do seu nascimento, no seu ministério, até a cruz, até o fim. E conosco vai ser diferente? É lógico que não. É a mesma coisa, mas sabemos em quem temos crido, como o apóstolo Paulo fala, estamos alicerçados no Senhor, vem o que vier, e vai uma referência, se você quiser ler, o Salmo 46, os ainda queis ali do Salmo 46, para mim é algo maravilhoso, de estímulo e incentivo. Ainda que, meu irmão, pode cair um meteoro na terra aí. Deus está no controle de todas as coisas, da tua vida também. Então se esforça, faz a obra, sofre as aflições de um evangelista, de um pastor, de um presbítero, de um obreiro na casa do Senhor, e o Senhor é contigo. E o Senhor contigo, você é a maioria, pode ter certeza. E tem a promessa do Senhor Jesus em Mateus 28:20, né? Depois que ele falou da grande comissão, que é esse trabalho que a igreja tem primordial de pregar o evangelho, ele termina ali o livro de Mateus dizendo, e eis que estou convosco todos os dias. Né? Há uma promessa do Senhor de estar conosco todos os dias. Então, não tem como se sentir desamparado. Né? De jeito nenhum. Pode é o estar... Emanuel. É o Emanuel, é verdade, o Deus conosco. Pode sentir a aflição, a luta, a peleja, mas da parte do Senhor também tem paz, tem gozo, tem refrigério, tem bálsamo. Perfeitamente. Não é? Eu costumo dizer como um grande redemoinho, no centro dele há uma inércia ali. Você está passando por uma tempestade, uma circunstância de grande adversidade na sua vida, mas você está ali no centro. E as pessoas que não conhecem ao Senhor ficam até espantadas quando nos veem, sabendo que passamos algumas grandes dificuldades, e ela vê a paz, nós estamos em paz. A nossa paz não é a paz como é falado muito no texto do rádio, né? Não vou las dou como o mundo a dar, deixo-vos a paz, né? A paz do Senhor. Não é uma paz passageira, que é um momento de paz e depois já, por circunstâncias adversas, já perdeu. Não, a paz do Senhor ela é contínua. Independente de circunstância, você está no centro desse furacão, um grande furacão, você está ali, sabendo o que está acontecendo e sabendo nas mãos de quem você está. Está seguro nas mãos do Senhor.